Nesta aula vamos desenvolver um projeto no AutoCAD desde o início, para treinar o uso das ferramentas vistas até aqui. Com este projeto pronto, faremos a finalização do mesmo no decorrer deste módulo. Vamos então exercitar nosso conhecimento no AutoCAD. Vamos desenvolver então o projeto aqui de uma polia, como podemos ver aqui nessa lateral o projeto pronto. Vamos então começar traçando a vista principal do projeto. Vou chamar essa vista aqui de vista principal. Como podemos ver então, a geometria é basicamente um retângulo, então eu vou ativar a ferramenta Rectangle. Definir o ponto de origem do retângulo na origem do sistema, então digito 0,0 e confirmo. Agora as dimensões do retângulo: 100 de comprimento por 24 de altura. Confirmo. Aqui está o meu retângulo. A próxima etapa que eu vou fazer aqui é definir o detalhe do chanfro, como eu posso ver aqui nessa lateral. Então eu vou ativar o comando chamfer, definir a opção distance para este chanfro, com as distâncias de 3 para os dois lados. Agora seleciono as arestas que irão receber esse chanfro. Pronto, já tenho o chanfro definido. Qual é o próximo passo? Realizar uma cópia paralela de 3 unidades dessa linha aqui para cima. Eu vou fazer isso então ativando o comando offset, definindo a distância de 3, confirmar com Enter, selecionar o objeto, posicionar para dentro. Como eu posso ver, como foi uma polilinha, ele realizou a cópia do objeto inteiro. Eu vou então explodir essa detalhe que eu fiz, essa cópia, e excluir as outras linhas desnecessárias. Para isso então eu seleciono a geometria, digito o comando explode, confirmo com Enter. Pronto, agora a minha geometria está separada, cada elemento aqui. Seleciono os elementos que eu desejo excluir e utilizo a tecla Delete. Vou definir então essa geometria aqui, dividir essa geometria ao meio, para realizar cópias paralelas, para definir as furações e todos esses outros detalhes aqui existentes na peça. Para isso então, vou agora utilizar de novo o comando de cópias paralelas e vou realizar a cópia então dessa linha de centro, primeiro a 12,5 para cada lado, então 12,5, confirmo. Saio do comando, ativo ele novamente. Agora eu vou copiar essa linha de centro a 32 unidades para este lado. Saio, ativo novamente e defino uma cópia desta linha aqui, 5 para cada lado. Por fim, realizo uma última cópia aqui com uma distância de 42 dessa linha aqui de centro para esse lado aqui. Pronto, já tenho quase toda a geometria definida. Vou utilizar então agora o comando Mirror para espelhar essas entidades que estão aqui neste lado para o outro lado também. Pronto, já tenho o outro lado aqui já com os detalhes definidos. Posso visualizar aqui que existem muitas linhas que são desnecessárias. Para removê-las eu vou utilizar o comando Trim, ativo então TR ou utilizo esse botão aqui, confirmo com um Enter, mais um Enter para utilizar todas as linhas do projeto como cortantes. Então agora eu só vou aparando aqui as linhas desnecessárias. Pronto, já tenho o meu projeto quase definido. Agora eu só vou inserir um último detalhe aqui, que é o fillet nessa parte aqui, para confirmar, para finalizar o traçado dessa geometria. Então ativo o fillet, defino um raio de 3 unidades, confirmo, seleciono os elementos aqui, ativo novamente o comando, seleciono esse lado, pronto. Agora a minha vista principal já está traçada. Dando continuidade então ao traçado dessa geometria, eu vou traçar a outra vista do projeto. Para isso então eu vou utilizar os comandos de traçado e pontos de precisão para definir essa geometria. Então eu ativo agora aqui o comando Line, posiciono o mouse nessa ponta aqui para capturar esse ponto final aqui. Movo o cursor até uma distância relativamente boa para depois inserir as cotas no projeto. Clico. Capturo esse outro ponto aqui para definir o ponto final da linha que eu ativei aqui e clico novamente para
Fixar, pronto, tenho a linha aqui. Agora o que eu vou fazer? Traçar algumas circunferências para definir a outra vista. Então eu ativo o comando Circle, utilizo o ponto central sempre, o ponto médio desta linha, e utilizo a outra geometria da vista que eu tracei anteriormente como referência para as dimensões das circunferências que eu vou traçar agora. Vou ilustrar então agora aqui. Tenho o ponto central, defino aqui a primeira, ativo novamente o comando. Para ativar sempre o último comando, utilize a tecla de espaço ou Enter para reativar o último comando utilizado. Novamente ponto central, seleciono o ponto de referência e assim eu vou traçando as geometrias aqui. Veja que eu tenho já várias circunferências traçadas. Vou traçar agora mais uma para representar aqui o furo, essa furação aqui. Pronto, já tenho a geometria quase definida desta vista. Então, eu vou utilizar novamente o comando Trim para remover as partes desnecessárias. Mas aqui, ao invés de eu teclar o Enter para definir todas as linhas como cortantes, eu vou selecionar uma única linha como cortante, que será essa linha aqui. Confirmo a seleção com um clique com o botão direito ou um Enter. E agora vou aparando as linhas desnecessárias da vista. Pronto, como eu posso ver aqui, eu já tenho a vista quase completamente definida. Falta agora eu realizar uma cópia num padrão circular nessa furação aqui, já que eu tenho 4 furos ao longo desta geometria. Então ativo o comando Array, defino uma cópia polar, seleciono o objeto, confirmo a seleção, defino o ponto central da cópia. O resto mantenho como está, 4 cópias no ângulo de 360 graus. Confirmo. Veja que eu já tenho toda a furação definida aqui. Vou excluir os elementos desnecessários, assim como apará-los. Como eu posso observar aqui, ainda está faltando uma última circunferência para definir esse detalhe aqui na parte inferior da polia. Então eu vou novamente aqui ativar o comando Circle, utilizar os pontos de referência. Desculpem, capturei um ponto de referência errado aqui. Agora sim o ponto correto. Utilizo o Trim para parar a entidade. Pronto. Tenho o meu projeto completamente definido aqui. Só que agora eu vou especificar as camadas necessárias para identificar cada parte do projeto. Então, antes disso, só vou fazer alguns ajustes aqui para definir as linhas de centro. Pronto, já tenho as linhas de centro definidas. Como eu já tenho algumas camadas já configuradas, eu não vou mostrar aqui, mas vocês já sabem como definir camadas. Então, só vou selecionar os elementos que vão receber as camadas aqui. Essas linhas aqui serão as linhas de centro. Essa linha aqui vai ser uma linha invisível. E agora, como eu tenho essa vista aqui representada em corte, eu vou ativar o comando da Ashura. Mas antes eu vou definir que a Ashura será criada nesta camada aqui. Ativo o comando de Ashura. Defino as áreas que irão receber a Ashura. Seleciono o padrão. Visualizo se está ok. Fecho a edição de Ashura. Pronto. Agora eu já tenho o meu projeto completamente traçado.